é Adriane D'Amico. O meu Andrei D'Amico. E vamos direto pro vídeo. Hoje é mais um Retrocedendo e dessa vez vamos contar a história do anel. Então prepara a sua máquina do tempo que vamos retroceder. Sempre relacionado ao poder e ao respeito, o anel já foi e continua sendo sinônimo de compromisso e é muito utilizado para selar momentos importantes. Como, por exemplo, casamento, noivado, pedido de namoro também. Exato. Os historiadores eles destacam que os anéis eles existem antes mesmo do nascimento de Cristo e que uma das primeiras referências ao adereço foi feita ainda no ano de 350 antes de Cristo pelo filósofo Aristóteles. Ah, um filósofo fez um anel? Ou seja, esse definitivamente é um adereço que existe já há milhares de anos. Além disso, o material utilizado para fazer os anéis era o ferro, acredita? Pois né? Especialmente os gregos e os romanos usavam o anel para poder simbolizar, né, o poder. E apenas, olha só, apenas os mais poderosos, como os guerreiros, os senadores gregos e romanos, eles poderiam fazer uso do objeto fabricado, e esse objeto, para essa casta, né, da sociedade grego-romana, era feita com ouro. Né, caraca, de ouro, igual o anel. Embora o ferro fosse o elemento mais usual para fazer os anéis, o ouro era os anéis de ouro eram utilizados pelos guerreiros, pelos poderosos, enfim. E além disso, um exemplo de utilização bem antiga dos anéis é da Igreja Católica, não é, André? Sim, alguns papas eles possuem o seu próprio adereço que é eliminado após a morte do pontífice. Então, quando um papa morre, o substituto tem um novo anel, né? Ele não carrega o anel do antigo papa, ele tem um anel só para ele. Cada anel representa um papado, né? Um pontífice. E um novo anel, ele é especialmente confeccionado para o Papa que não existe outro está à igual. frente da igreja. Quer dizer, é inédito para todos os papas desde a fundação da igreja, mais ou menos, ou ali próximo ao ano 1000, né? Enfim, essas e muitas outras curiosidades você vai ver no vídeo de hoje, do Retrocedendo. E aí a gente vai tocar no assunto que é o que mais interessa, né? Que o anel e como é a sua relação com o casamento, né? Porque como surgiu o anel? Como surgiu o anel, afinal, né? A resposta para essa pergunta é uma viagem lá no tempo. Máquina do tempo. Máquina do tempo. Falei que vocês iam retroceder? Né? Além dos gregos e romanos, o uso do anel também surgiu há mais de 2.800 anos antes de Cristo entre os egípcios e os hindus, né? E também simbolizava a aliança entre o homem e a mulher. Então, a gente pode dizer que essa simbolização da aliança entre homem e mulher é algo realmente secular, né? Passou por várias gerações, por várias sociedades. E para eles, o anel ele era considerado um círculo perfeito. Significava que não tem um fim, né? Ou seja, que dura sempre, que não acaba nunca. Além desse significado que existia tanto para os egípcios como para os hindus, mais tarde, o Alexandre o Grande ele dominou o território egípcio e introduziu esse costume do uso do anel na Grécia. Os gregos, consequentemente, acreditavam que o quarto dedo da mão esquerda ele possuía uma veia que levava diretamente ao coração. Esse dedo aqui, tá, gente? Por isso, os gregos eles passaram a usar um anel, né, de ferro nesse quarto dedo, né, um anel de ferro emanado, para que os corações dos amantes permanecessem para sempre atraídos, né? Sempre juntos, sempre ali. O costume, consequentemente, foi adotado pelos romanos e o Vaticano o Vaticano manteve a tradição. Até hoje em dia tem essa tradição no Vaticano. E a igreja, né, o Vaticano, incluiu esse acessório nas cerimônias de casamento, né? Mas enfim, o anel de noivado foi introduzido no costume das populações de uma maneira mais ampla a partir do ano de 860. Através de um decreto, o Papa Nicolau I instituiu o anel como uma afirmação pública e obrigatória
da intenção dos noivos de se casar, né? A aliança passa da mão se você direita para a mão esquerda para poder significar Ou seja, um compromisso definitivo. Se você tinha intenção de se casar, você era obrigado a usar um anel, senão não significava nada. E é interessante perceber também como que o anel ele passa de uma das mãos para a outra, né? Então ele foi como dizer assim, ritualizado de diferentes maneiras, né? Se a mão esquerda ela simbolizava uma veia que aproximava o coração, e o coração a união entre os amantes, aí a partir do ano de 860 a igreja ela passa para outra mão e isso se torna mais uma vez uma forma de reforçar que aquilo é um compromisso definitivo. E daí que você se pergunta, se o anel surgiu lá entre as sociedades antigas, como que ganhou um significado tão grande hoje em dia no casamento? Boa pergunta, né? Enfim, nós sabemos que é muito comum quando duas pessoas começam um relacionamento, que elas começam a usar as famosas alianças de compromisso. Mas afinal de contas, o que é essa aliança? Por que a gente usa? Qual a origem? Surgiu? Qual o significado dela? Então, e aí a gente vai buscar lá na etimologia, né? A palavra que a gente conhece hoje, aliança, ela vem do latim aligare, e quer dizer compor, ligar-se. Ligar-se um ao outro, né? Outro termo é o beret, que em hebraico que possui o sentido de pacto ou compromisso. O anel nupcial representa esse compromisso, né? Então, de maneira bastante simples e objetiva, o anel trata-se de uma forma de símbolo de união entre duas pessoas, em que se afirma, né? E aí a gente vai juntar com o termo hebraico, beret, o pacto de compromisso. É através da aliança de compromisso que as pessoas mostraram para as sociedades que estão compromissadas, que estão juntas, que estão casadas, sendo esse compromisso noivado, casamento e... Muitos casais se orgulham, né? Se orgulham de se exibir. O anel em público, escolhe os modelos mais chamativos. Outros nem tanto. Gostam, são mais discretos, né? Isso. Aí vai depender da pessoa, Depende, né? Qual é a sua? Você é discreto ou você gosta de expor? Deixa aí nos comentários. Segundo os historiadores, os faraós antigos do Egito foram os primeiros a utilizarem os anéis, né, André? Naquela época o anel significava realmente aquilo que a gente já falou, né? O laço para a eternidade, né? Uma promessa pública de que aquelas pessoas que se uniam através do casamento, elas seguiriam e cumpririam a sua palavra perante a igreja, na maior parte das vezes, honrando o seu compromisso, né? O compromisso que foi selado durante a união pública do casamento. Ou seja, o anel era e até hoje é um símbolo de compromisso, né? Isso. E muito interessante que esse símbolo do compromisso ele não se perdeu em praticamente nenhuma sociedade, né? Nós vimos aqui que os egípcios, que os hindus, que os gregos atribuíam praticamente o mesmo significado. O Vaticano usa. Isso. O que variou mesmo foi a posição do anel na mão, né? Esquerda. Ora na mão direita, ora na mão esquerda. Usado pelos gregos e pelos romanos. Entre esses, a aliança de ouro era utilizada, como a gente falou lá no início, pelos senadores e pelos imperadores, que eram a casta mais alta, elevada né? da sociedade. Mais poderosos, né? Mas enfim, a gente não acabou enrolando, não tocando no que era o principal, né? O sentido de usar o anel para poder simbolizar o casamento. Mas de maneira sintética a gente pode dizer que a origem tenha nascido no costume hindu, onde ele simbolizaria a união entre as pessoas no sentido afetivo. Inicialmente a aliança era tida como um verdadeiro significado de propriedade ou de compra de uma mulher, né? Isso. Geralmente os homens é que realmente entregavam as alianças. E a partir do momento em que a aliança era comprada, era como se você não selasse apenas um laço afetivo, mas um laço de propriedade em relação ao corpo feminino. Oi? Como se fosse posse, né? Como se fosse uma posse. Posse não, é uma posse, realmente.
Olha que coisa absurda, né? absurda, né? Pra gente isso é absurdo. Mas enfim, como nós dissemos, a Igreja Católica, ela se apropriou, né, desse anel e dessa simbologia. Tanto que a partir do século IX, a Igreja adaptou essa aliança e aplicou, como a gente disse, como um símbolo de fidelidade, de união, né? Entre os casais. Exatamente. Oficialmente, o anel ele passa a ter um valor sentimental, de uma maneira bem geral, né? Quando a Igreja cristã ela aplica esse anel como um símbolo de fidelidade, de união. De um ciclo. A partir do século IX. É importante deixar claro isso. Mas antes dessa oficialização vinda do cristianismo, os egípcios, em 2800 a.C., utilizaram como forma de compromisso romântico. Sim. Na época dos egípcios, essas alianças utilizadas tinham um significado também, não só romântico, mas sobrenatural. Acreditava-se que ao utilizar as alianças se estabeleceria um elo entre as pessoas um amor eterno. Será mesmo? Você acha? Acho que não. Acho que não? Você acha que não? Acho que não. Então, mas enfim, se é amor eterno ou não, a gente não sabe. Mas o que é um fato é que a partir desses costumes é que a nossa crença se perpetuou em relação ao anel e ao casamento, né? E aí foi que a gente também, na nossa sociedade, diferentes sociedades, se em maior ou menor medida até hoje, a gente perpetuou essa ideia de que o anel seria o símbolo de uma formalização, o pacto entre a Igreja cristã e o mito do amor eterno entre duas pessoas. E aí vocês podem questionar se existe ou não, ou já existiu um amor eterno entre duas pessoas, ou é algo raro. Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Será? Deixa aí nos comentários. Existe uma corrente de historiadores que acreditou que os judeus já utilizavam as alianças como forma de união matrimonial antes mesmo dos cristãos, como parte da cerimônia de casamento. E também, como nós falamos anteriormente, no começo a aliança também acabava servindo como uma espécie de certificado de propriedade, como se o noivo, né, comprasse, fosse dono e escolhesse sua noiva, a partir disso grava-se uma propriedade, né? E o termo da aliança vem de berinte, em hebraico. Possui sentido de compromisso, como a gente já frisou. Dentro dos costumes, o anel passava a ser usado no dedo indicador, afirmando o sentido de unir a pessoa. Mas também isolar. Mas por que isolar? Nós vamos explicar, né? Isolar porque nós sabemos que existem diversos tipos de uso de alianças, né? Então, nós temos a aliança de compromisso, que é a primeira espécie de aliança, né? Explica por que você acha que é a aliança de compromisso. A aliança de compromisso é para marcar que a pessoa está namorando, né? Isso. Ela representa a fidelidade de um para o outro e é utilizada no dedo o quê? Direito. Na mão direita, no dedo anelar. As alianças de compromisso, elas são utilizadas como eu já falei. Prata, né? Geralmente são mais... Para demonstrar à sociedade que aquela pessoa está dentro de um relacionamento sério. Né? É isso que ela não... realmente. Eventualmente ela não vai trair, né? Enfim. Aí é discutível. Se sim ou se não. Será? Tem a aliança de noivado para mostrar para as pessoas que a pessoa está comprometizada, está no seu pedido de casamento, né? Que também é usado no dedo anelar direito. Exatamente. A aliança de noivada já é um patamar um pouquinho mais acima, né? Quando o relacionamento ele evolui para o noivado, é aí que tem essa troca de aliança, do compromisso para o noivado. E, enfim, é uma tradição. Existem alguns textos que dizem que as alianças de noivado elas são entregues normalmente depois de um ano entre o pedido oficial de casamento e o casamento em si, que é um costume da igreja cristã. Mas enfim, a gente sabe que é uma bagunça, né? Não é tão assim certeiro. A aliança só sai da mão direita para a mão esquerda a partir
do pedido do casamento, né? Dedo esquerdo, tá, gente? E aí, anelar, falei errado. Depois que nós temos a aliança do noivado, vamos direto pro quê? O casamento. Pois é, a aliança do casamento. A aliança do casamento é tradicionalmente de ouro, dourada, né? O noivo leva as 2 alianças. E a madrinha entrega uma pra noiva, que agora se torna a madrinha, esposa. né? A madrinha leva. A dama de honra. Não, a dama amor. de honra. Não, amada. Uma fica com ele e outra ele entrega pra sua esposa. Pra sua namorada, enfim, pra sua noiva que se torna sua esposa. Você nunca foi no casamento, menina? Oi? A dama de honra entrega para o noivo guarda. Mas aí faz parte do ritual do casamento. Mas eu tô explicando. Mas tradicionalmente o noivo entrega uma aliança pra noiva e uma que ele vai usar, né? Enfim, quando eles selam com essa aliança de casamento, eles dizem pra sociedade o quê? Que estamos casados, que estamos comprometidos. E além disso, que eles não estão mais o quê? Disponíveis para outras pessoas. E aí eles firmam o quê? O pacto entre eles. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aí embaixo. Use meu código no Kawaii. E aí, gente, me segue nas redes sociais e eu quero saber se vocês gostaram do Retrocedendo de hoje, gostaram de saber a história do anel. Comentem embaixo. E é isso. Espero que você tenha gostado e um beijão pra você.